A agricultura é a força que move o nosso país. Responsável por 1/5 do nosso PIB, é um dos setores líderes na geração de empregos e na produção e exportação de quase todas as commodities agrícolas. E para suportar a construção de um agronegócio cada vez mais competitivo, surge a Atua Agro, que já nasce com mais de 20 anos de experiência na agricultura brasileira. Isso porque a Atua Agro é uma loja própria da Syngenta, líder mundial no desenvolvimento de tecnologias para o mercado agrícola, presente nas principais regiões agrícolas brasileiras por meio de centros de pesquisa e estações experimentais. Ao longo desse tempo, ao lado do agricultor, aprendemos quais são os principais desafios enfrentados no campo. E assim, a Atua Agro nasceu com uma missão: o sucesso do agricultor. Entendendo seus desafios, buscamos atuar lado a lado com ele em todos os momentos, na hora de planejar a safra, plantar, cuidar e colher. A Atua Agro está preparada para se manter ao lado do agricultor, gerando valor e apoiando seu trabalho durante toda a jornada. Com um atendimento muito mais próximo e especializado, uma equipe qualificada, portfólio completo com as melhores tecnologias e fornecendo soluções diferenciadas com o compromisso de apoiar os produtores na melhoria dos resultados, é assim que trilhamos o caminho para construir a cada instante um agro ainda mais forte, unido e produtivo juntos. Atua Agro. Nossa missão é o sucesso do agricultor. Boa noite a todos que estão conectados com a gente a partir de agora. Nesse momento importante que nós queremos, junto com todos que estão nas nossas filiais nesses momentos, todos os nossos clientes e amigos que estão reunidos com o nosso time em todas as filiais da Atua Agro do Paraná e Santa Catarina. Agradeço demais a presença dos que estão nas lojas nesse momento. Agradeço também aos nossos amigos, clientes que estão conectados via YouTube, que estão na sua residência, estão junto com a gente conectados. Muito obrigado por estarmos juntos conectados. E o objetivo aqui hoje é exatamente a gente discutir algo relevante para o momento, e quando a gente olha para os desafios dos nossos clientes, agricultores, que é o nosso negócio, a gente sabe dos desafios que é realmente entender qual o melhor momento de tomada de decisão. E é isso que nós estamos aqui hoje, promovendo essa ação, esse evento, junto com todos vocês, no único objetivo de trazer informações para todos vocês. Bem, eu gostaria também, antes de convidar os meus colegas que estão aqui, eu gostaria de resgatar um pouquinho para todos vocês que nós iniciamos a história da Atua Agro em 2019, lá no Rio Grande do Sul. E as operações do Paraná, elas iniciaram em junho de 2020. Nós já somos mais de 20 lojas, atendemos vários agricultores que estão em todos os locais que a gente atua, mais de 90 municípios que a gente atua, com o objetivo claro de realmente a gente prestar um bom serviço, um serviço que atende a necessidade de todos vocês. O grande objetivo de estarmos próximos, traz também
a nossa missão para a qual nós nascemos está estampada em todas as nossas lojas, que a nossa missão é o sucesso do agricultor. E o sucesso do agricultor, ele é muito amplo quando a gente vai analisar, e nós vamos discutir isso com vocês hoje, na tomada de decisão, que eu entendo que muita gente, como a Tua Agro, muitas empresas como a Tua Agro, prestam um bom serviço, têm bons produtos, mas a gente sabe que o melhor insumo que uma empresa pode disponibilizar para os seus clientes é a informação. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Nós nascemos para conectar a Syngenta com o agricultor, trazendo tecnologia, trazendo serviços, poder contribuir no dia a dia de vocês, e entendo que para o momento e para a nossa razão de existir, estarmos aqui hoje e levar a informação para vocês é o nosso grande objetivo. Queria agradecer mais uma vez a conexão de todos os agricultores. Também estão com a gente os nossos fornecedores, reunidos em todas as nossas 20 lojas que estão distribuídas pelo Paraná e Santa Catarina. Também o nosso time, os nossos colaboradores que estão junto com vocês, os clientes aí nas lojas. Meu muito obrigado pela conexão, meu muito obrigado por estarmos aqui e espero que esse evento possa realmente trazer informação para você, agricultor, possa contribuir na sua decisão, porque para nós os sucessos do agricultor é o nosso melhor negócio. E para falar disso, eu queria aqui convidar dois amigos nossos, colaboradores da Tua Agro, a Tayana, a nossa líder de marketing, queria convidar ela, e também queria convidar o Astucci, que é o nosso gerente de barter, para conduzir esse momento aqui com todos vocês. Tayana, Astucci, com vocês. Pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos os clientes que estão prestigiando esse momento conosco, com troca de informação em nossas lojas, com o nosso time de vendas, assim como os clientes que decidiram ficar em casa com sua família e que também estão nos prestigiando. Uma satisfação estar aqui para quê? Como o Tony muito bem disse, trazer informações que sejam relevantes para que a gente consiga auxiliá-los na tomada de decisão. E muito bem informado, nós estamos situados no Paraná, Santa Catarina, onde nós temos uma composição de 20 filiais, 20 pontos de compra para atender o nosso agricultor da melhor forma possível. E Tayana, as 18 lojas que nós temos no Paraná, mais as duas que compõem essas 20 em Santa Catarina, 5 anos de história a gente faz dentro desse ano. Quantos colaboradores nós temos dentro de toda essa jornada, desses 5 anos que faremos, né, o nosso aniversário, e quantos clientes hoje em nossa base nós temos? Obrigada, Astucci. Boa noite a todos, boa noite a todos os nossos clientes, agricultores, colaboradores e todos os nossos fornecedores. É um prazer imenso estar aqui hoje junto com vocês, falando um pouquinho da Tua Agro e trazendo temas relevantes para o dia a dia do agronegócio, que vai ser fundamental para vocês. Como o Tony bem colocou, né, hoje a gente traz aqui informação para o negócio de vocês. Informação, conhecimento, agregar, é tudo isso que o nosso time busca trazer junto para você, agricultor. Fazendo a contextualização da Astucci, né, então nós estamos nos 2 estados, contando com um time de 169 colaboradores para atender os 6.000 clientes que a nossa base hoje conseguiu captar. Né? Nesses 5 anos de história, nós conseguimos chegar muito longe. Obrigado, Tayana, dando sequência de toda essa história, de todos esses clientes que compõem nossa base. Nós temos um foco, e esse foco exclusivo é estar presente na jornada do nosso cliente. Faça dia ou faça sol, nós temos que estar, obviamente, junto com o nosso cliente de segunda a segunda, levando essa relevância de tudo que nós temos a oferecer de melhor ao nosso cliente. Nosso compromisso é, cada vez mais, levar altas produtividades aos nossos clientes e, claro, o sucesso seu, cliente, é o nosso sucesso. Por isso, estar presente na jornada do cliente. E quando nós dizemos estar presente na jornada do cliente, estatísticas mostram, pessoal, que mais de 2.000 decisões agricultores tendem a tomar em cada ciclo. E nesse momento, poxa, de todo esse cenário, vamos dizer assim, de tantas decisões a serem tomadas, claro que a gente tem que ter um parceiro que realmente
traga relevância e pense no seu negócio. Então imagine que, desde a fertilidade, da escolha da semente, poxa, clima, vai chover, não vai chover, manejo, que tipo de manejo adotar, quem que é o meu parceiro que vai estar relevante na minha propriedade dia a dia. Dizemos que faça dia ou faça sol de segunda a segunda, e é exatamente isso. Que manejo adotar para pragas e doenças? Quando a gente olha para dentro da porteira é isso. E vocês fazem muito bem, com maestria, porque a gente vê essa crescente de produção a nível Brasil, que vocês obviamente fazem um percentual, uma grande parte dentro desse sucesso. E claro que não só da porteira para dentro, muitos também, olhando da porteira para fora, quando a gente fala de mercado, acertam nas suas tomadas de decisões. E esse momento exclusivo para vocês é trazer exatamente todo esse cenário de instabilidade, o que está acontecendo, o que pode acontecer, qual o melhor momento de eu tomar essa decisão, é sempre em busca de um parceiro próximo que nós temos, que eu vou convidá-lo aqui a estar presente hoje, porque essa palestra é dedicada a olharmos um pouco da contextualização do cenário de soja, milho, decorrer um pouco sobre trigo e, claro, sempre focado na transparência da informação para que a gente possa auxiliá-los cada vez mais para essa tão dificultosa tomada de decisão que é a comercialização de grãos. Então, para isso, eu quero convidar você, Paulo Bonetti, sócio, proprietário SCMB, hoje atuando como diretor comercial. Vou deixar a palavra para você e nesses próximos 60, 70 minutos vamos desfrutar da sabedoria desse grande parceiro da Atuagro. A palavra está contigo, meu amigo. Obrigado. Gente, primeiro, muito boa noite para vocês que estão nos escutando aqui do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, qualquer lugar no Brasil. Fico muito feliz em ter vocês conectados conosco nessa noite, que vai trazer um pouquinho de informação, que nós vamos trazer para vocês um pouquinho de informação de forma relevante, rápida e concisa. O que é importante a gente citar hoje, gente? Meu nome, Paulo Bonetti, SCMB. A gente vai trazer para vocês informações que são pertinentes no mercado de soja, no mercado de milho, um pouquinho no mercado de trigo, na cultura de inverno, já pensando na safra 25 lá na frente. Mas o que é mais importante hoje para nós termos, gente? Vamos começar falando um pouquinho a respeito do o que nós temos no mercado e por que esse mercado existe. Onde é que começam as nossas tomadas de decisão? O Rodrigo falou, gente, que os produtores têm cerca de 2.000 decisões a serem tomadas durante todo o processo, desde o plantio até o processo de venda, que é quando, literalmente, o produtor vai ter o seu resultado dentro de casa e esse resultado é que vai fazer a perpetuação do negócio dele. Gente, vamos fazer um apanhado rápido a respeito do por que a gente tem milho e por que a gente tem soja. Basicamente, gente, quando a gente fala do mercado de milho, a gente tem esse cereal disponível para o mercado para alguns tipos de finalidade. Primeiro, ele tem a finalidade de alimentação humana, mercado de milho. A gente tem ele como base proteica para a produção de proteína animal. A gente tem ele voltado à alimentação humana, aí sim, na cadeia de transformação da proteína. E a gente tem a soja num desenho muito parecido. A soja, gente, até algum tempo atrás, era um produto que era praticamente produzido para ser esmagado e produzir dois tipos de produto. A gente tinha o farelo de soja e nós tínhamos o óleo de soja. Tanto um produto quanto o outro eram produtos que nós tínhamos como intuito a industrialização e depois a transformação desse produto em algum tipo de matéria final, produto acabado, vamos pensar assim, proteína animal ou algum tipo de produto um pouquinho mais estruturado, já pensando na cadeia industrial, que é o que hoje tem aqui no Brasil, gente, e a gente tem um volume muito expressivo, que é a produção do combustível, do biodiesel. Só que ambos os produtos têm como finalidade, única e basicamente, o retorno financeiro. Por que é retorno financeiro, gente? Porque para o produtor, a tomar a decisão do plantio da soja ou do plantio do milho, vai estar enraizado na taxa de retorno que ele tem em cima da produção e da produtividade que ele tem por hectare. Então, gente, basicamente o que nós temos hoje, quando a gente fala de soja e milho, é uma quantidade específica de proteína em cima de uma matéria-prima que será transformada depois em proteína animal. Basicamente, quando a gente fala do milho, a gente tinha isso
quase que na sua totalidade. Nos últimos 5, 6, 7 anos, o etanol de milho vem tirando uma fatia. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, gente, cerca de 10% de toda a produção de milho que nós temos vai ser, de alguma forma, transportada para o mercado industrial de etanol e vai ser transformado em combustível. Evidentemente que esse combustível também traz um produto acabado, que é o DDG, que é o grão seco destilado, né, essa massa seca, que vira um pouquinho de matéria-prima para a ração. Mas basicamente, quando a gente fala de milho, nós temos alimentação tanto humana quanto animal, produção de combustível. Quando a gente fala de soja, alimentação humana, uma parcela muito pequena, alimentação animal, e a gente tem a transformação disso em combustível, olhando o mercado de biodiesel. E aí a gente tem um ponto que é muito importante. Por que a soja vale um valor e por que o milho vale outro? Basicamente, gente, a gente vai falar disso bastante daqui a pouquinho, mas eu gostaria que vocês lembrassem que a quantidade de proteína que nós temos na soja versus a quantidade que nós temos de proteína no milho, a soja tem praticamente 4 vezes mais proteína do que o milho. Como a soja produz um montante menor por hectare, pensando em montante nominal, em volume, do que o milho, a gente tem que ter mais produção de milho para optarmos pela produção do soja. Então guardem, por favor, agora um número muito importante. Guardem na cabeça de vocês que a gente vai usar a relação histórica média aqui no Brasil de 2,2. Ou seja, na tomada de decisão da cultura no verão, soja e milho, a gente tem uma relação de 2,2, que deveria ser mais ou menos o break-even entre optar por soja ou optar por milho. Significa que, para um saco de soja, eu teria que ter 2,2 sacos de milho para ter o mesmo resultado e rentabilidade por hectare. Matemática de padeiro, a gente vai usar isso daqui a pouquinho. Bom, mas vamos lá. O que a gente tem então, gente? Importantíssimo, tá? Toda essa informação que está sendo apresentada para vocês vai estar disponível para o time da Atua e eles têm total liberdade para enviar para vocês e vocês terem esses números para depois trabalhar um pouquinho, tá certo? O que eu quero mostrar para vocês? A gente está colocando aqui 3 regiões, afinal de contas, a macro-região paranaense, a gente está colocando um pouquinho de Guarapuava e está colocando a região aqui de Londrina, Cornélio, que é o norte pioneiro. O que é importante a gente citar aqui? Quando a gente fala de Guarapuava, gente, nós estamos colocando porque os Campos Gerais, para o Paraná, são uma referência muito importante na produção e na rentabilidade do nosso amigo milho verão. Quando a gente fala dessa região mais norte, a gente já tem uma disputa da soja e o milho ele é mais importante já no inverno, quando ele vai disputar com o nosso amigo trigo. O que é importante a gente colocar aqui, gente? Que para a safra passada, a safra de 23, nós tivemos uma relação de soja e milho que foi bastante expressiva. E nós, apesar de termos uma situação onde a produtividade do milho e da soja são bem importantes na região de Guarapuava, que é um grande produtor de milho, a relação soja-milho ainda era favorável para a soja, a rentabilidade foi melhor. Por que eu estou falando da rentabilidade de soja versus o milho? Porque daqui a pouco a gente vai trazer uma informação que neste momento talvez seja a informação mais relevante para nós, que é a rentabilidade do milho para a safra de verão no ano que vem e a rentabilidade do milho para a safra de inverno no ano que vem. Esses dois momentos de precificação trazem para nós um cenário um pouco mais confortável para a soja. E isso eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tá certo? Bom, um ponto importante aqui, gente, para vocês terem uma ideia. Apesar de a gente ter uma produção por hectare maior de milho, evidentemente, do que soja, você ainda tinha uma rentabilidade de quase 15% melhor na safra passada, olhando a soja ao milho. Para os cereais de inverno, gente, a mesma coisa. A gente tinha uma situação onde o milho tinha uma produtividade maior do que o trigo e tinha uma rentabilidade também maior. Atenção neste ponto de rentabilidade de milho, porque ele hoje, no nosso ponto de vista, é a grande estrela do momento. Talvez um posicionamento hoje no milho traga para nós um conforto que a soja hoje não está nos mostrando, tá certo? Mas vamos lá, o que é importante a gente colocar aqui, gente? Apesar de nós termos um cenário que é de uma certa incerteza no mercado da soja, a gente tem uma situação que hoje
se pensarmos nos números oficiais, e tudo que a gente está colocando aqui são os números oficiais da Conab, a gente tem uma rentabilidade para o mercado de soja e uma rentabilidade no mercado de milho que podem ser visto como números muito próximos dos históricos que nós temos. Os números estão péssimos aqui, mas acreditem em mim que quem quiser pegar depois essa informação eu vou passar para vocês. Para o mercado de soja, gente, a rentabilidade estimada para a safra passada foi de algo na casa de 20, 22%. A rentabilidade para o milho também foi algo na casa de 20%. Isso é interessante que ano passado nós tínhamos os custos de produção um pouco acima dos custos que nós estamos vendo hoje, tínhamos as precificações da soja um pouco melhores do que as precificações que nós estamos vendo hoje, porém a rentabilidade ainda era positiva. O momento da tomada de decisão do produtor foi importante porque havia sim possibilidade de rentabilidade positiva indiferente das oscilações que o mercado apresentou. Esse é um ponto importante, uma vez que hoje o mercado traz para nós mais uma vez um desafio, que é a possibilidade de nós termos preços de soja nominais piores do que nós vimos no cenário anterior do ano passado, porém a rentabilidade pode ser tão boa quanto se nós olharmos nominalmente o percentual que a gente tem dentro da soja e do milho, os custos de produção. Tá certo? Bom, o que a gente tem que olhar aqui, gente, que provavelmente seja o grande clichê do mercado nesse momento. Eu acredito que boa parte de vocês nos últimos dias devem ter escutado de forma massiva que o mercado vem performando uma safra fantástica nos Estados Unidos. Informação de agora a pouco para vocês. Agora às 6 horas da tarde saíram os números com as condições de lavoura norte-americana. Lembrando, gente, que a Bolsa de Chicago é o formador de preço mundial, afinal de contas, é a referência mundial para o mercado de soja, para o mercado de milho e para algumas outras commodities. As condições de lavoura nos Estados Unidos para este ano, gente, estão 10, 12% melhores do que as mesmas condições do ano passado. Para vocês terem uma ideia, gente, as condições de lavoura de soja agora para essa safra saltaram e estão em 68% em condições ótimas ou excelentes. Ano passado, no mesmo período, a gente falava de alguma coisa na casa de 58%. Então a gente tem 10% de melhora nas condições de lavoura. Para o mercado de milho, gente, a mesma coisa. A gente tem hoje condições de lavoura acima de 65% de boas e excelentes. Essa condição tão boa e excelente faz com que a perspectiva de produção norte-americana seja muito próxima da perfeição com safras recorde. Isso faz com que o mercado interprete que nós vamos ou podemos ter uma safra no Brasil este ano na casa de 147, 150 milhões de toneladas, mas para os Estados Unidos uma safra acima de 124 milhões de toneladas. Gente, acima de 120 milhões de toneladas, até pouco tempo atrás, eram números que só esperava-se do mercado brasileiro. O mercado norte-americano não tinha nenhuma perspectiva de ter uma safra tão grande, tão parruda. E isso faz com que o mercado interprete que há, de fato, um volume maior de soja trazido para o mercado, e se esse volume não for consumido, aliado a um potencial recorde de safra no Brasil também para a safra nova, nós tenhamos os estoques muito confortáveis e as precificações, olhando a Bolsa de Chicago, sofram ainda mais pressão por parte dos vendedores. Isso é muito importante, gente, porque nós temos que ter em mente que o Brasil hoje deve plantar uma safra, ou a gente tem uma expectativa que nos próximos 15, 20 dias nós iremos iniciar uma safra recorde que, segundo o USDA, pode beirar 170 milhões de toneladas. A grande questão, gente, é que para que chegarmos em 170 milhões de toneladas, plantando 47 milhões de hectares, a gente tem que ter uma produtividade na casa de 3.600 quilos por hectare. Mas isso é um ponto importante, uma vez que a Conab estima que nós devemos ter uma safra com uma produtividade na casa de 3.200, talvez 3.300 quilos. Essa diferença entre a expectativa da Conab versus a expectativa do USDA
pode fazer com que o mercado trabalhe, oscile entre 160 e 170 bilhões de toneladas. Mas, Paulo, 10 milhões de toneladas é um baita volume. Isso não vai impactar em nada a oferta e demanda mundial? Vai, gente. E esses são os pontos mais importantes hoje que a gente tem que bater e martelar. O mercado como um todo está repleto de informação. Todos os dias nós temos uma enxurrada de informação vindo para o mercado e muitas vezes de forma até um pouco discriminada. Essa informação, se não for digerida e a gente não tiver algum tipo de acompanhamento, ela pode trazer para o mercado movimentos um pouco mais agressivos do que deveriam. E é por isso que a gente traz vocês hoje para conversar e para perceber que temos que ter uma leitura um pouco mais crua dos números que nós temos, para não deixarmos que daqui a pouco o mercado floresça com um pouco de perigo a mais do que pode estar acontecendo. Vamos lá, gente. O mercado sai de 12 dólares praticamente por bushel há 60 dias atrás e hoje já veio trabalhar na casa de 9 dólares e 30, 9 dólares e 40 os vencimentos de novembro, que são as referências para o pico da safra norte-americana. Lembrando que, como o SDA trabalha com as cotações de Chicago, e Chicago reflete uma situação regional mundial, sempre as cotações de Chicago vão trazer impactos para o globo como um todo. Se nós temos uma situação onde, a princípio, temos uma safra gigante nos Estados Unidos, lembrando que eles plantaram uma safra, gente, lá em abril e maio, uma safra que existia uma estimativa de produzirem 117 milhões. Eles estão vindo para consolidar uma safra e para colherem uma safra de 124 milhões de toneladas. Esse excedente de produto não foi consumido. O mercado comprador não conseguiu ir atrás dessa oferta maior e tirar esse produto do mercado, fazendo com que os estoques mundiais ficassem maiores. Estoques maiores, mais conforto por parte do comprador, nós temos sim pressão por preços e de certa forma a gente tem preços mais baixos. O que acontece, gente, é que se esse mercado em Chicago de fato está apostando numa safra de 124 milhões de toneladas para os Estados Unidos, e nós temos um estoque que sai de 110 para 114 milhões de toneladas agora, a gente tem todas as nossas apostas e as nossas fichas são colocadas em uma safra recorde no Brasil. Uma safra que deve ser mais do que perfeita para que nós tenhamos algo muito próximo de 170 milhões de toneladas. E aí eu faço uma pergunta para vocês, não precisa responder, talvez você olhe para o teu vizinho do seu lado aí e faça um sorriso, porque você sabe a resposta, mas eu tenho grande convicção que boa parte dos senhores estão olhando o mercado na expectativa de preços mais atrativos. Se isso acontece, gente, vamos pensar da seguinte forma. Quando nós temos um cenário que é atrativo, com preços nominais interessantes para o produtor, existe uma busca por precificação por custos e travas de preço. O farm selling, que a gente chama, ou seja, a velocidade de venda do produtor e a aquisição de insumos, tende a ser antecipado porque o produtor enxerga uma oportunidade. Não é o que está acontecendo hoje. O mercado tem uma venda aquém do que deveria, se a gente comparar os últimos anos, e a aquisição dos insumos também está um pouco atrasada. Se isso está acontecendo, gente, existe uma expectativa que nós tenhamos preços melhores. Ou, no pior dos cenários, se os preços não forem melhores, o produtor, de alguma forma, pode buscar algum tipo de redução em tecnologia. E essa redução de tecnologia, gente, vai acarretar num potencial produtivo não tão perfeito como nós estamos estimando base os números do USDA. Mais do que isso, gente, se nós temos um problema climático em algum momento desta safra que vai começar a ser plantada agora nos próximos 10, 15 dias, a gente pode ter uma perda do potencial produtivo e esse número de 170 milhões pode não ser alcançado. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Esse ano, gente, a China iniciou... A China é o maior comprador, afinal de contas, que a gente tem de soja no mundo e o maior comprador de soja brasileira.
A China começou o ano, gente, dizendo que ia comprar 92 milhões de toneladas de soja do globo, do mundo. Em algum momento eles subiram para 96, subiram para 98, e esse ano, gente, eles dizem que eles têm um potencial de compra de 111 milhões de toneladas. Nesse cenário, houve um incremento de mais ou menos 20 milhões de toneladas de demanda. Para o ano que vem, gente, o mercado chinês é estimado em uma compra de 108, 109 milhões de toneladas também. Então, o ponto mais importante hoje, e que provavelmente é a pergunta de $1 milhão, talvez um pouco mais, é, de fato, o Brasil tem potencial produtivo para 170 milhões de toneladas? Evidente que sim. Com tecnologia, com produtos de ponta, a gente tem certeza que isso seria facilmente alcançável. A grande questão é que, em um cenário onde a precificação não é tão atrativa para o produtor, nesse momento, será que o produtor está disposto a investir tão pesado, tendo um futuro de preços pouco atrativos frente ao investimento? Eu acredito particularmente que não. E aí esse número de 170 começa a ter alguns questionamentos. Questionamento número 1. Vamos produzir uma safra recorde em uma condição recorde de produtividade e produção por área, vendo que o investimento pode não ser o investimento em máxima tecnologia, pensando em preço da commodity para a safra de verão? Pergunta número 2. Hoje nós temos uma condição climática, lembrando que nós temos os 3 principais estados produtores de soja no no Brasil. A gente fala de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, sempre numa disputa. Mas a safra inicia-se com Mato Grosso e Paraná, que são os principais produtores de soja. No Paraná, temos uma condição climática hoje que não é a ideal para o início do plantio. As regiões estão muito secas, com baixa umidade, o que faz com que o produtor tenha receio de iniciar o seu plantio. Cada período de janela ideal que a gente perde por algum tipo de atraso no início da cultura, a gente perde um potencial produtivo. Esse é um ponto importante. Então a gente tem uma situação onde podemos ter um investimento abaixo do que se imaginava, a tecnologia não vai ser 100%. Podemos ter uma questão, sim, climática que pode impactar em alguma coisa, e a gente pode ter uma pulga atrás da orelha que é a safra de verão de milho. Pode roubar um pouco da área da safra de soja, onde agronomicamente é viável essa migração? Hoje, e a gente vai falar daqui a alguns instantes, o mercado de milho para a safra de verão é muito mais atrativo, pensando em precificação, do que o mercado de soja. E esse é um ponto de muita atenção. E aí, gente, mais do que isso, esse é um ponto importante. Para você, produtor, que está fazendo a tua negociação do grão para uma indústria ou para um cerealista que vai fornecer para uma indústria, experimenta dar uma perguntada amanhã, bater um papo e perguntar: amigo, as margens de esmagamento das indústrias estão boas ou estão ruins? Provavelmente eles vão te responder que as margens de esmagamento estão ruins. E por que estão ruins? Porque o mercado interno está desabastecido, porque a venda está atrasada, as fábricas têm pouco estoque e esse pouco estoque faz com que as indústrias acabem tendo que tomar ações de compra, de certa forma, acima da paridade de exportação. A paridade de exportação, gente, nada mais é do que a referência que a gente tem no mercado interno do preço do grão versus a exportação. Para o mercado de soja, isso é muito importante e já faz algum tempo, porque nós temos uma produção no Brasil, vamos colocar em números fáceis para a gente guardar. 150 milhões de toneladas é o tamanho da safra do Brasil. 100 milhões de toneladas é o volume de soja que nós exportamos. Ou seja, quem dita a regra de preço para nós no Brasil é o mercado internacional, é a exportação. É como você tem o apetite do comprador internacional para levar esse produto embora. Então, se nós temos um mercado exportador olhando e levando soja embora, o mercado interno tem que pagar no mínimo a paridade de exportação, ou seja, no mínimo o preço que está sendo vendido no porto. Hoje, gente, para vocês terem uma ideia, números de hoje, dia 19 de agosto,
O preço que nós temos no porto é um preço de aproximadamente R$ 130, sobre rodas ou transferido no porto de Paranaguá. Nós tínhamos compradores na região norte aqui do estado, na casa de R$ 125 em algumas regiões. Então pensem o seguinte, 125 para levar para o porto, eu tenho R$ 5. O meu frete para fazer esse movimento é um frete de mais ou menos R$ 8,50 a R$ 9. Significa que o mercado interno está pagando R$ 4 acima da paridade na nossa região aqui, para não correr o risco de ficar desabastecido. E por que eu estou falando isso, gente? Porque para não correr o risco de ficar desabastecido, o mercado está pagando mais caro que a paridade de exportação, porque o mercado interno não está com estoques confortáveis. E aí, gente, na apresentação que vocês vão ter, e quem quiser aproveitar o final de semana para dar uma lida nesses números depois, a Conab estima que nós teremos um estoque na casa de 3 milhões de toneladas só esse ano. 3 milhões de toneladas, gente, para um estoque no Brasil é um número baixo. É um número que chama a atenção e se nós tivermos qualquer atraso no início do plantio agora, a gente tem a janela ideal e a janela de janeiro e fevereiro que pode ser uma busca e uma corrida por soja bastante grande. Apesar de nós sabermos que boa parte das indústrias fazem a sua manutenção em dezembro, tentando fugir um pouco desse aperto de oferta, evidentemente que o mercado precisa de óleo e precisa de farelo. E a gente tem uma convicção que esse mercado vai ter que vir buscar esse produto no mercado interno ainda mais acima da paridade do que nós estamos vendo. Por quê? Porque o mercado exportador, provavelmente o mercado, importador, né, o mercado comprador lá fora, vai olhar um pouco da soja norte-americana, que vem numa safra boa, porém no Brasil a logística nesse período é ruim, é difícil. E esse custeio logístico vai trazer uma briga no mercado interno e uma disputa por esse pouco produto que vai estar sobrando. Então, gente, se ano que vem nós não tivermos uma safra de 169 milhões de toneladas, muito provavelmente nós teremos um estoque baixo esse ano e passaremos ano que vem a correr atrás do rabo, porque teremos um estoque apertado também. Para o mercado de milho, gente, é um cenário um pouquinho diferente neste momento, porque a gente tem uma safra para o ano que vem não tão grande, não tem um incremento no Brasil tão grande quanto está tendo a soja. Porém, a gente tem um incremento em consumo. E esse incremento em consumo, o mercado interno, que é deficitário em milho, ou seja, a gente tem que buscar milho no primeiro semestre do ano, onde a gente tem pouco milho de verão, a gente está percebendo que as precificações do cereal estão muito acima do que nós estamos vendo no mercado spot, no mercado de hoje. Por exemplo, gente, nas cotações da B3, que são as cotações que a Bolsa aqui do Brasil mostra para nós, o cereal está sendo negociado hoje na casa de R$ 60. Para a safra de verão, para março de 25, a gente tem o mesmo milho sendo negociado a R$ 68. Ou seja, o mercado comprador está enxergando que deve haver uma busca, uma corrida por esse cereal e os estoques de milho são uma interrogação. Se esse estoque de milho também for baixo e você não tiver nenhum tipo de disputa por estoque, por espaço físico entre soja e milho, provavelmente o volume comerciado de soja e de milho fique mais uma vez abaixo do esperado e apesar do comprador ter fundamentos que justifiquem você ter pressão por preços, isso não aconteça. Mais uma vez, gente, a nossa grande discussão hoje aqui falando de soja, será que nós temos condição de produzir uma safra de 170 milhões de toneladas? A gente está fazendo aqui só um comparativo para vocês terem uma ideia, gente. Nesses gráficos dos últimos 5 anos, o melhor ano que nós tivemos aqui no Brasil foi a safra de 22-23, onde nós chegamos a mais ou menos 154 milhões de toneladas. Para nós chegarmos em 170, o desafio é grande, a disputa é grande e mais do que isso. Alguém vai ter que assumir o risco de forma muito expressiva e nesse momento é o nosso amigo produtor,
que vai ter que investir pesado, plantar em muita área e torcer para que tudo o que ele fez depois seja refletido em rentabilidade. É uma aposta que, nesse momento, a gente acha que não deve ser 100% feita por parte de boa parte dos produtores. E aí, 170 milhões de toneladas, número do USDA, é um número questionável no nosso ponto de vista. Tá certo? Bom, mas vamos lá. Já que a gente está conversando, como é que a gente deveria decidir então? Já que a gente está falando que o mercado hoje tem uma oportunidade, tanto de compra quanto de venda, o mercado hoje está mostrando para nós algumas situações, o que a gente deveria fazer para tentar, de certa forma, não correr o risco de maneira integral? Bom, vamos lá. A gente tem uma análise que a gente está fazendo aqui, gente, que é a seguinte. Existe sim uma aposta, e bastante grande, que é o mercado tem uma situação muito específica para o mercado de milho versus o mercado de soja. Para o mercado de milho, gente, a gente tem uma perspectiva de preço que é algo muito próximo da casa de R$ 68,00 para a safra de verão. Isso aqui é uma cotação de bolsa simples que nós estamos mostrando hoje para vocês. Essa cotação de bolsa que a gente está mostrando, ele está fazendo um comparativo com o que o mercado tem para o mercado de soja. E o mercado de soja, gente, ele está trazendo uma relação que é altamente favorável para o mercado de milho. Se o mercado de milho tem uma possibilidade de incremento, a minha pergunta é, bom, vamos olhar o seguinte, se eu tenho o milho de forma muito mais atrativa do que a soja, eu posso simplesmente optar por sair do mercado de milho e ficar no mercado de soja, ou podemos olhar uma opção no mercado de milho para travarmos a condição do milho, que é atrativo e rentável hoje, e pensarmos numa estratégia para o mercado de soja. Hoje, gente, vocês têm ferramentas sendo ofertadas por empresas, como é o caso da Atua, do time da Syngenta, que são operações onde garantem para vocês um preço mínimo para algum tipo de commodity. Então, por exemplo, hoje, na tomada de decisão, se eu tenho milho verão na casa de R$ 68,00, vocês lembram que a gente comentou que existe uma relação entre soja e milho? E é uma relação de mais ou menos 2,2? Se eu tenho milho na casa de R$ 68,00, eu deveria ter soja muito próximo de R$ 150,00 para termos simplesmente a opção de soja ou milho por uma questão agronômica. Comercialmente falando, se eu tenho essa situação onde o mercado de soja é um mercado de R$ 130,00 e o mercado de milho é um mercado de R$ 68,00, deveria sim haver uma opção por uma migração diária de soja para milho. Esse é um ponto importante. Hoje, o preço do milho para a safra de verão, na casa de 68, ou o preço da soja para a safra de verão, na casa de 120, são números que indicam tomadas de decisão diferente. Neste momento, vender milho para a safra de verão é atrativo e rentável, e se proteger numa potencial compra de uma defesa de baixa, torna o mercado de soja mais tranquilo. Pensando que o milho para a safra que vem, tanto na safra de verão quanto na safra de inverno, estão trazendo cotações acima das cotações que nós temos para o mercado de soja. E isso é importante porque, se isso acontece, gente, aí a gente vai voltar para um detalhe importante. Vamos imaginar que a gente tem uma safra de verão de milho que plantamos mais ou menos aqui no Paraná, só do Paraná, para a gente fazer o comparativo só aqui. O Paraná deve plantar 4 milhões de hectares de milho na safra de verão. Se porventura nós conseguíssemos tirar 500 mil hectares de soja e fôssemos migrar para o milho, 500 mil hectares de soja, gente, devem ser aqui no Paraná algo próximo de 2 milhões de toneladas a menos de oferta de soja no Brasil para o ciclo que vem. Então, temos preços de milho atrativo, temos uma condição de migrarmos um pouco de área de milho, de soja, para milho, fazendo com que, de certa forma, a oferta dessa safra gigante do ano que vem, lembrando que
Boa parte do movimento de queda que nós vimos em Chicago este ano foi causado pelo incremento de oferta de soja, e esse era o discurso, na América do Sul. A gente teve a Argentina que saiu de 27 milhões de toneladas para 50 milhões. Mas não que eles tenham crescido isso, é que a safra retrasada deles teve uma quebra de quase 50%. Hoje, quando a gente fala de reposição e recomposição de estoque de soja no mundo, as apostas estão única e exclusivamente no Brasil. Se nós não fizermos a lição de casa de forma perfeita e nós não tivermos essa safra de 170 milhões de toneladas, o mercado global como um todo pode se preocupar com algum tipo de problema na oferta da oleaginosa. E isso faz com que o mercado fique, de certa forma, leve, com grande volatilidade, que é o que a gente está vendo nos últimos dias. Para vocês terem uma ideia, o mercado hoje subiu 20 pontos em Chicago, o que dá mais ou menos uns R$4 por saco. Semana passada caiu $1. Essa grande volatilidade é mostrada e é firmada pela grande incerteza que a gente tem no mercado ainda. E basicamente essa incerteza existe porque as apostas estão sendo feitas única e exclusivamente na produção do Brasil para o ano que vem. E aí, gente, apesar de eu não concordar com algum tipo de discurso que é a demanda é muito grande e a oferta não está vindo, para o ano que vem, se nós não tivermos esse incremento de 20 milhões de toneladas na safra de soja do Brasil, os estoques ficam, mundialmente falando, nos mesmos níveis de agora, que são estoques relativamente ajustados, fazendo com que a demanda venha buscar, sim, esse excedente e a gente se regule mais uma vez. Esse ponto, gente, ele é bastante importante agora, porque é muito difícil, ou pelo menos nos últimos 5 anos, nós não tivemos nenhum ano onde a América do Sul teve período de clima perfeito, com condições de oferta e demanda perfeita, e tivemos um período de plantio perfeito. Houve, nos últimos 5 anos, sempre momentos de estresse. E esses momentos de estresse podem trazer uma oferta menor de soja para a América do Sul, Brasil e Argentina, que a Argentina também, gente, está sendo apostada numa safra cheia para o ano que vem, e a gente pode ter um número que não é tão confortável para os estoques. E aí, nesse ponto, hoje, os estoques brasileiros da safra nova são os grandes vilões nas cotações que nós temos. Tá certo? Bom, o que a gente tem a mais aqui para fazer de avaliação, gente? Se a gente tiver aqui essa migração, um ponto que chama muita atenção nosso, e a gente tem que ficar de olho aqui, será que os Estados Unidos estimaram que para o ano que vem o Brasil deve compor a sua exportação em 105 milhões de toneladas? Teríamos que exportar um volume recorde de soja. A grande pergunta é, será que esse número é simplesmente um número para ajustar a oferta e demanda? Ou será que essa demanda existe de verdade? Se essa demanda existir de verdade e a nossa safra para o ano que vem não for uma safra recorde de 170 milhões, mas for uma safra cheia de mais ou menos 160 milhões, que já seria a maior safra de todos os tempos, será que esse excedente de exportação que o mercado está colocando não seria um grande motivador para o mercado importador ter que pagar prêmios acima do que a gente vem vendo e fazer as cotações, pelo menos em dólares, se movimentarem de forma bastante expressiva para cima? Essa é uma aposta que, infelizmente, eu estou pagando para ver, porque eu não consigo enxergar quais são os fundamentos para nós termos uma safra tão perfeita aqui no Brasil. Toda e qualquer responsabilidade está sendo colocada no ombro de vocês, produtores, para que nós tenhamos uma safra como nunca foi visto antes, e essa safra tão grande e generosa possa trazer algum tipo de problema para nós aqui no ano que vem. Tá certo? Bom, vamos lá. Mais um ponto que é importante para nós agora. A gente tem que lembrar que, basicamente, a precificação de soja no Brasil, ela é composta por 3 fatores. A gente vem falando as cotações em Chicago, a gente comenta sempre que é
o apetite do comprador internacional e a gente tem um carinha aqui que esse tem um motivo em especial para nós falarmos daqui a pouco, um momento só dele, que é a questão da taxa cambial, a valorização ou o fortalecimento do real frente ao dólar. Quando a gente fala de Chicago, gente, basicamente a gente está falando de oferta e demanda nos Estados Unidos, refletindo, vamos colocar assim, de maio até novembro, quando é o pico da safra norte-americana, e depois ele começa a enxergar quais são as condições, as possibilidades de movimentação de oferta e demanda na América do Sul, Brasil e Argentina. Lembrando que, conta de padeiro, dos 400 milhões de toneladas que a gente vai produzir de soja no mundo, eu tenho mais ou menos 170 no Brasil, que é a estimativa, 130 nos Estados Unidos, que já faz 350, mais 50 na Argentina. Praticamente esses três países produzem 80% de toda a soja do mundo. Então Chicago tem uma expressividade na safra norte-americana num momento e depois na safra sul-americana. O prêmio, gente, vai ser literalmente o ajuste que o comprador internacional vai fazer em determinados momentos para mostrar o quão interessado ele está em pegar esse produto de uma região, seja hemisfério norte ou hemisfério sul, e levar para o seu destino. E o dólar, evidentemente, é a cotação que nós vamos ter na transformação da moeda da exportação para o mercado interno. E aí, gente, esses três caras juntos estão trazendo esse tipo de movimento no mercado. Essas são as indicações que nós temos de preço nos últimos dias. Gente, a gente tem soja que saiu de R$ 145 para trabalhar próximo de R$ 125 nos últimos dias. Mas, Paulo, qual foi o grande problema? Por que nós tivemos esse movimento tão expressivo no nosso amigo preço de soja? Bom, gente, basicamente, quando a gente fala de soja, a gente tem duas situações. A gente tem um cenário onde o mercado de Chicago se movimentou de forma bastante expressiva para baixo, apostando numa condição de safra muito boa nos Estados Unidos e apostando, infelizmente, numa super safra na América do Sul, Brasil, para o ano que vem. E mais do que isso, a gente teve um cenário, gente, bastante crítico na questão geopolítica, trazendo incertezas para o mercado, e essas incertezas, de certa forma, se expressaram aqui no Brasil em volatilidade do dólar. Se a gente pegar a tela de Chicago, gente, a gente está vendo que ela tem um movimento aqui, infelizmente, de um mergulho. Ela sai lá de 12 dólares e vem trabalhar em mais ou menos 9 dólares e 50. Porém, contudo, todavia, percebam que essa linha de baixo aqui, gente, é o movimento do comprador. Esse foi o apetite do comprador. Foram os prêmios de exportação que vieram buscar um pouco dessa oferta de soja que estava no mercado. E isso é importante a gente colocar, porque, de certa forma, se vocês olharem, apesar de nominalmente a gente saber que o movimento não foi igual, mas o mercado da soja veio buscar, sim, um pouco dessa movimentação. Obrigado. Um pouco dessa movimentação da expressividade que a gente teve na oferta da oleaginosa lá em Chicago. E isso, gente, é um ponto legal para a gente avaliar, porque, mais uma vez, no momento que Chicago fez um movimento grande de queda, a gente tem uma compensação, pelo menos parcial, desse movimento com o apetite do comprador. E mais do que isso, nós tivemos também um recuo muito forte do produtor vendendo o seu grão. Isso faz com que a indústria, o cerealista, que tem a necessidade de ter esse produto para uma entrega, para uma exportação, tenha que pagar um pouco mais caro, indiferente da referência que a gente tem em Chicago. E aí, agora a gente tem uma situação que é muito importante. A gente falou agora do movimento de Chicago, a gente falou um pouco do momento do prêmio, e aí eu tenho um cara aqui que merece uma atenção especial de vocês. Há mais ou menos 30 dias atrás, gente, vamos colocar até um pouquinho mais ali, vamos colocar 60 dias atrás, houve, afinal de contas, uma questão onde o governo norte-americano, basicamente o nosso atual presidente norte-americano, o Joe Biden, começou a se sentir um pouco mais vulnerável do que o mercado imaginava que ele poderia se sentir e decidiu deixar a sua posição de uma tentativa de eleição
para a nossa amiga Kamala Harris, que é a vice-presidente norte-americana. Só que esse cara, dando essa oportunidade para essa pessoa hoje, para Kamala, ele trouxe alguém que voltou para o mercado com um tipo de discurso um pouco diferente, que é o Donald Trump. O Trump é um cara um pouco mais direto e um pouco mais agressivo pró-mercado. Isso fez com que incertezas existissem e o mercado começasse a questionar o quão generoso o Trump poderia ser se ele voltasse a atuar nos Estados Unidos. E o mercado sabe que o Trump vai ser um pouco mais duro com relação às aberturas que o mercado norte-americano tem frente às outras nações. Isso acontecendo, gente, o mercado enxerga que se existe algum problema, esse cara pode ser um pouco mais agressivo no mercado. A agressividade de um potencial ganho do nosso amigo Trump fez com que o mercado começasse a se preocupar e dizer o seguinte: se porventura ele entrar e não for tão generoso com o mercado, a gente pode ter um mercado norte-americano um pouco mais vulnerável à inflação, a taxas de juro alto e a movimentos onde você possa ter algum tipo de recessão. Eu não sei se vocês lembram, mas já fazia um certo tempo, cerca de 6, 8, 10 meses, que a gente não escutava, pelo menos as manchetes, dizendo de possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Quando esse discurso veio para o mercado, gente, o dólar index, que é o dólar que o mundo opera como referência, passou a ser um produto buscado como proteção. Ações das empresas, principalmente de países emergentes, caem, commodities perdem força porque o mercado internacional, também formador de preço financeiro, foge do mercado de commodities, que é vinculado a consumo. Se você tem uma fuga de commodity e uma busca por moeda, dólar index sobe. Esse dólar index subindo faz com que o dólar em todas as nações ao redor do globo tenha uma referência de preço um pouco acima do que tinham. E o dólar tende a subir. No nosso caso, vamos falar aqui agora pensando que nós somos ateu ou ateus politicamente falando, nós temos uma situação onde o governo também está passando por um momento bastante atribulado de incertezas, de não saber como lidar com algumas informações fiscais, contábeis e taxativas, fazendo com que o mercado tenha um pouco de receio de trazer dinheiro aqui para dentro. O que aconteceu? O mercado de dólar sai de 5,30 e bateu 5,80. Dólar a 5,80 faz com que as precificações em dólares de Chicago e Prêmio alcançassem patamares de preço acima de R$ 145 no porto. Esse é um ponto bastante importante aqui agora. As máximas de preço que nós vimos nos últimos dias, muito próximo de R$ 150 nos portos, cederam de forma bastante expressiva nos últimos dias e, infelizmente, isso não foi dado à falta da demanda. Boa parte desse movimento foi causado pelo impacto do dólar. E o dólar, gente, a gente agora tem que fazer as duas análises da mesma forma. Lá fora, a gente estava falando de uma situação onde o governo norte-americano, trazendo incertezas, fazia com que o dólar index subisse. Aqui no Brasil, as incertezas faziam com que os investidores fossem embora do Brasil. E aí, gente, tem um ponto muito, muito, muito importante, que é a nossa taxa básica de juros, a Selic. O atual governo, gente, culpou muitas vezes o Banco Central e trouxe que a possibilidade da interferência do Banco Central nas cotações da taxa Selic poderiam trazer algum tipo de estresse para o mercado. A gente escutou, inclusive, pessoas do alto escalão econômico dizendo que culpa da inflação era do Banco Central, o que é uma besteira do tamanho do mundo. O que o governo estava tentando trazer para o mercado é que, de forma um pouquinho agressiva, quem sabe de uma canetada, eles pudessem baixar a taxa de juros, indiferente do que poderia acontecer com o mercado. A grande questão, gente, é que existe uma operação que a gente chama de carry trade. O mercado internacional utiliza bases de captação de dinheiro barato
para colocar em países onde a taxa de juros é alta. Então pensem vocês o seguinte, o investidor alemão pega dinheiro nos Estados Unidos a 4% ao ano e coloca no Brasil a 12%. Essa diferença de spread é um ganho em cima de um capital especulativo. Se nós temos a taxa de juros aqui no Brasil sendo reduzida, o capital especulativo enxerga isso como uma diminuição na atratividade. O apetite a esse risco começa a diminuir. O dólar tende a ir embora. Vocês lembram qual foi o preço recorde do dólar aqui no Brasil? Foi lá no pico da pandemia, quando a gente beirou os 6 para 1, só que a taxa Selic aqui no Brasil estava em 2,75. Ou seja, 2,75 não era atrativo para ninguém trazer dinheiro para ganhar em taxa aqui. A grande questão é que hoje o mercado já está olhando que, diferente do que o governo estava querendo fazer, que era reduzir a taxa básica de juros, o que seria aumento do dólar ou enfraquecimento do real, nós estamos falando numa possibilidade de incremento de taxa de juros. Se nós temos um incremento na taxa de juros, nós devemos ter um juros mais alto, o que faz com que o capital especulativo entre aqui no Brasil e o dólar comece a perder força frente ao real. Uma forma não muito boa disso acontecer, mas pode acontecer. Mas, Paulo, o que isso vai impactar na minha vida? Gente, vai impactar em alguns pontos. Ponto número 1. Se a paridade de exportação diminui, infelizmente o preço no interior diminui. Então, se o dólar sai de 5,40 para 5, o preço no porto vai ser menor, consequentemente o preço no interior tende a ser menor. Quando a taxa de juros aumenta, quanto mais caro a taxa de juros, mais caro é o acesso à linha de crédito. Ponto importante para vocês conversarem já com os agentes que vão atuar com vocês dentro da Atua. Pessoal, qual é o crédito que a gente tem? Porque se isso acontecer, provavelmente nós vamos ter preço do dinheiro ainda mais caro. E quanto mais caro o dinheiro no mercado, mais escasso ele fica. Atrelado a isso, gente, nós temos um cenário onde nós temos, de certa forma, um consumo grande pelo mercado fluvial e marítimo de navegação. Isso faz com que os fretes marítimos, por causa do dólar index, também subam lá fora e a gente tem uma dificuldade para trazer os produtos aqui para dentro. Ou seja, a linha de crédito para a gente comprar defensivo, num custo maior de reposição, pode fazer com que a oferta desse produto para nós comece a ficar mais limitado. E limitação de oferta vai trazer duas coisas. Ou você tem que se posicionar mais rápido, ou vai ter, consequentemente, um incremento no custo. E esse é um ponto que a gente tem que cuidar demais. Se nós não tivermos alguém que nós confiamos plenamente, a gente pode ver, infelizmente, cenários onde os fornecedores tenham que, de certa forma, repassar algum tipo de custo e, inclusive, colocar em xeque uma questão de honrar algum tipo de fornecimento ou não. Diferente do que a gente vem vendo acontecer nos últimos anos, onde empresas de ponta, primeira linha, como o caso da Syngenta, honraram sempre os seus compromissos que tinham feito com os seus parceiros, fornecedores e clientes. Tá certo? E agora, gente, só um detalhe importante aqui. Se a gente tem esse movimento tão expressivo de dólar e tão expressivo de taxa Selic, olha só o que aconteceu nos últimos 30 dias. As cotações em Chicago, gente, tiveram oscilações de 20%. As cotações do prêmio tiveram oscilações de 283%. Mas, Paulo, lembre que nominalmente o prêmio sai de 40 pontos, 38 pontos, e vai bater 130 pontos, tá certo? E o dólar teve um fortalecimento de R$6, na verdade, de 6%. Na verdade, ele sai, ele aumenta quase 12% e volta para 6%. Mas isso aqui é importante a gente colocar, porque olhem o tamanho da volatilidade que a gente está tendo no mercado nos últimos dias. Não é momento e nem motivo para nós ficarmos descobertos. Se existem operações, se existem ferramentas que nos trazem um pouco mais de tranquilidade no mercado, é momento de nós termos essas ferramentas junto conosco, tá certo? E aí, gente, a gente tem algumas características do mercado de commodity e eu vou trazer para vocês dois pontos que são bastante importantes. Bom, vamos lá.
Eu vou colocar alguns produtos para vocês enxergarem qual é o timing que a gente está no mercado hoje, pensando em insumos, em alguns produtos e ferramentas que nós temos para tomar decisão. Número 1, percebam o seguinte, esse primeiro gráfico, gente, é o primeiro trimestre, a importação de glifosato que a gente tem. Percebam que este ano que nós estamos entrando, ele é um ano onde nós temos uma importação muito menor do que nós já tivemos. Que, pasmem vocês, foi o ano de 19 e 20. Por que a gente importou tanto? Porque naquele momento, preços atrativíssimos que nós tínhamos no futuro faziam com que os produtores tivessem interesse em comprar alta tecnologia e investir muito em tecnologia. Isso aqui, gente, serve para nós, mais uma vez, chancelarmos o que nós estávamos falando. Se nós temos um preço futuro não tão atrativo quanto o produtor imagina, nós podemos ter, sim, um cenário onde a quantificação, afinal de contas, da safra que está por vir, não seja tão grande por não ser tão perfeita a condição que nós temos. Se vocês olharem aqui o próximo slide, gente, a gente tem preço médio de fertilizante. Vejam que a safra 19 e 20, quando a gente teve a grande importação de glifosato, os preços subiram de forma generalizada nos insumos, uma vez que, lembrem que o teu custo de produção para os insumos, ele é uma fatia do teu custo da soja, do teu custo do milho. Se você tem um preço de saco de milho que explode, um preço de soja que explode, os insumos vão trabalhar da mesma forma. A grande questão é que hoje, gente, é importantíssimo que a gente note que nós temos uma condição muito atrativa no preço médio dos fertilizantes. Nós temos uma condição onde a relação de troca, a relação de escambo, a relação de permuta é atrativa para o produtor. Temos uma condição onde o custo médio por saca ou por hectare volta a ser níveis pré-pandemia, níveis históricos que trazem uma tranquilidade ou pelo menos uma atratividade na tomada de decisão desse momento. E importante aqui, mais uma vez, se vocês pegarem a importação dos fertilizantes, é lógico, neste último ano 2024, ele ainda é só acumulado até agora, mas praticamente o grande volume de importação já chegou. Nós temos uma importação de fertilizantes que a gente imagina que seja menor do que a safra do ano passado. Paulo, por que você está falando disso de novo? Porque, mais uma vez, se nós temos um volume de importação de fertilizantes abaixo dos últimos anos, provavelmente a gente vai ter um input desse insumo menor do que nós teríamos se fosse uma safra perfeita. E se essa safra não for perfeita, aquela safra de 170 milhões de toneladas fica cada vez mais longe de ser alcançada. E aí a gente tem que aproveitar, porque nós temos aqui condições onde a relação de troca ainda é extremamente atrativa. Uma vez que, se nós pegamos, por exemplo, o KCl, o cloreto está numa situação muito próximo das mínimas históricas. Ou seja, temos duas situações. Se vocês estiverem corretos, se eu estiver um pouco mais certo do que algumas outras pessoas, e nós tivermos uma safra não tão grande nas condições de soja, provavelmente a saca de soja sobe de valor, consequentemente os insumos tendem a se movimentar para cima. Como nós estamos falando de uma situação onde hoje o momento é muito próximo das mínimas históricas da relação de troca, fazer uma operação hoje que tenha como base a trava desses insumos é no mínimo saudável. Trabalhar numa operação onde garanta um preço mínimo caso essa afirmação seja errada é quase que obrigatória. Então percebam que nesse momento nós temos uma condição importantíssima, que é a safra de soja pode não ser tão expressiva quanto se imagina. Isso poderia trazer para nós os estoques um pouco menores do que o mercado imagina, e esses estoques um pouco menores podem de fato trazer uma situação onde a recomposição seja brigada e esse mercado tem que pagar um pouco mais caro nessa situação. Nós temos uma condição onde boa parte dos insumos estão em condições de preço que ainda não foram buscar
precificações mais altas, e se a gente tiver esses aumentos de taxa de juros, muito provavelmente a gente tem um movimento de alta nesses custos sim, e a gente tem oportunidades em produtos, tanto o caso do milho quanto o caso do trigo, que tem precificações futuras que são hoje mais atrativos do que a precificação da soja. Isso acontecendo, gente, deveria ser um indicador para que nós tenhamos, de certa forma, uma migração da safra de verão da soja, pelo menos em um pedacinho, para a safra de milho. Então, nesse momento, gente, eu, mais uma vez, acredito que a grande safra de soja do ano que vem deve acontecer, mas existe um ponto de bastante interrogação que é qual é o tamanho verdadeiro disso se nós estamos mostrando que dólar pode ser menos atrativo para as cotações futuras, se nós temos uma situação onde você está trazendo uma oportunidade para uma safra de milho verão mais atrativo que a safra de milho de inverno, se nós estamos mostrando que o farm selling está atrasado, ou seja, não temos as fixações de preços que garantiriam rentabilidade suficiente para o produtor optar sim pela soja ao milho, e temos uma condição onde a questão da aquisição dos insumos também está atrasada. Todos esses pontos fazem com que nós tenhamos pelo menos uma preocupação em ser assertivos e garantirmos que a safra no Brasil para o ano que vem vai ser tão expressiva e tão grande quanto o número que nós esperamos. Apostas no milho, o mercado já tem preço que nos garante rentabilidade para o ano que vem. Apostas no trigo, o mercado já traz para nós condições interessantes de preço. Evidentemente que o mercado de trigo ele é um pouquinho diferente. A gente planta trigo, nem sempre a gente colhe trigo, ou a gente planta algum tipo de trigo, a qualidade muitas vezes faz com que nós tenhamos alguns tipos de revés na questão de preço, mas para o mercado das culturas de inverno, pensando não só no milho e no trigo, até um pouco na cevada, nas cotações da lavoura de inverno, nós temos precificações bastante interessantes. Para o mercado de milho verão, gente, eu peço muita atenção de vocês para avaliarem com muito carinho o milho de verão, que tem precificações hoje que são extremamente atrativas, pensando a relação soja-milho. E mais do que isso, temos uma situação bastante expressiva que é, lembrem, todas as apostas estão sendo feitas em cima de um potencial produtivo no Brasil que ainda não foi plantado. E isso vai trazer para nós algumas perguntas em cima desse último slide aqui, gente. Bom, vamos lá. Qual é o momento que a gente está hoje? A gente está num cenário, gente, onde a gente está saindo aqui do mercado em agosto, estamos iniciando o nosso processo de plantio aqui no Brasil, os Estados Unidos está iniciando a sua colheita e é muito provável que no próximo relatório do USDA, que vai ser na primeira semana do mês de setembro, a gente vai ter a consolidação dos primeiros números. E aí, de fato, a gente vai saber se a produtividade deles está tão boa ou se tem algum tipo de ajuste a ser feito ainda no mercado norte-americano. Evidentemente que a gente vai ter que tomar muita atenção no desenrolar da safra norte-americana, no processo de colheita, e aí mais do que isso. Acho que a gente já tem que começar a torcer bastante que São Pedro comece a liberar um pouco mais de chuva aqui para nós, tanto no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nesse momento mais para o Paraná, porque as condições climáticas hoje não são as condições ideais para nós iniciarmos o nosso processo da safra de verão 2024-25, tanto para a soja quanto para o milho. Tá certo? Gente, mais uma vez, toda essa informação vai ficar com vocês aqui, tá? Eu deixo para vocês todo tipo de material, todo tipo de pergunta que vocês tiverem, vocês fiquem à vontade, tá certo? E eu acho que agora, se tiverem algum tipo de pergunta, podem ir mandando para nós aqui, que o pessoal vai trazer para a gente vai discutir mais um pouquinho. Muito obrigado, Paulo. De nada. Pessoal, retornando aqui, nós temos 3 perguntas Vamos lá. rápidas aqui, só para a gente fazer um bate-bola aqui, Paulo. Pessoal, obrigado a todos que compartilharam desse momento, estão aqui conosco até agora. Extremamente relevante as questões que você trouxe para nós. A gente sabe que dinâmica do mercado é a todo momento. Você está na frente de uma tela, enxergando o que está acontecendo no mercado, você piscou o olho, voltou, já é outra realidade. Mudou. O que nós temos aqui, ó?
Dentro dos fatores que você trouxe, tá? Em todos os fatores que interferem na nossa precificação, seja Chicago, seja o prêmio, seja o câmbio, nós estamos vendo que essas informações que a gente vem acompanhando sobre a tendência futura, e seja ela por uma interferência, enfim, de um Trump entrando, ou até mesmo vindo com safra cheia, o que você enxerga num cenário de curto, médio prazo e uma modalidade que a gente poderia nos proteger desse mercado caso ele venha a cair um pouco mais olhando para Chicago? Legal. Então vamos lá. Pensando em uma concretização nos números, principalmente na safra norte-americana, provavelmente nós teremos pressão nos próximos 2, 3 meses, até, infelizmente, eu vou falar para vocês, até termos algum tipo de estresse no Brasil que tiraria o potencial produtivo, a gente poderia ter, mais uma vez, Chicago se movimentando, ou na pior das hipóteses, se sacramentando muito próximo dos níveis que estão agora. Pensando em soja, a gente acredita que uma garantia de um seguro de baixa hoje seria o ideal. Uma vez que o teu risco financeiro não existe mais, você está travado num patamar de preço, qualquer situação de estresse, Deus que me livre que não aconteça conosco, mas qualquer tipo de número diferente do que o USDA estima, provavelmente você teria uma movimentação para cima de Chicago e automaticamente, se Chicago sobe por uma falta de oferta de soja na América do Sul, consequentemente os prêmios vão ter que fazer algum tipo de ajuste também, porque a oferta vai ter que vir na composição que nós vamos ofertar para o mercado. Então, nesse primeiro momento, pensando em Chicago, um seguro de queda, uma compra de um seguro de baixa, deveria ser uma estratégia que caberia muito bem agora. Evidentemente, se nós estivermos errado com isso, Chicago subir, excelente, porque isso seria precificado depois no produto final, no preço final. Lembrando que estamos fazendo uma análise agora de um período de tempo de mais ou menos 3 a 6 meses até nós termos a consolidação da safra aqui no Brasil. Tá certo? Perfeito, excelente resposta. E nós acreditamos também nisso, Paulo, quando a gente olha essa relação que o mercado tem trazido para nós, principalmente pelo principal iniciador, vamos dizer assim, do plantio, né, que é os Estados Unidos, está vindo bem por enquanto. Um Brasil, obviamente, vindo bem, você vai ter uma carga mais pressionada sobre Chicago, obviamente uma Argentina também. Nós acreditamos naquilo que você trouxe porque o mercado do Brasil ele foi, vamos pensar assim, no último relatório do USDA, extremamente otimista, porque se a gente puxa os históricos, não necessariamente a gente produziu esses níveis que estão nos trazendo. Então, às vezes, uma curva de uma oportunidade de baixa agora e buscando uma precificação do físico que nós acompanhamos, comercialização está retraída ainda pelo cliente. Ele pode ainda aproveitar essa oportunidade de captura de um contrato físico. Outro ponto importante que a gente pode conectar nessa pergunta. Nós falamos muito do Trump, claro que isso vai mexer muito no mercado cambial. Consequentemente, nós tivemos na gestão dele, que veio uma pergunta aqui da turma, que teve uma pressão grande em Chicago por conta da trade war, da guerra comercial. Perfeito. E ele subsidiou alguns agricultores naquele momento. Pode acontecer isso novamente nessa gestão? Que caso ele assuma, isso vai interferir novamente? Pode. Evidentemente que a gente tem que lembrar que quando ocorreu o início da guerra comercial, lá em 2017 para 2018, a gente teve um cenário onde Chicago sofreu demais, nós tivemos cotações que saíram de $13 por bushel e vieram flertar com $8 por bushel, a gente perdeu $5 por bushel, assim, em questão de 6 meses, e esse mercado se intensificou, essas quedas, e passaram um bom tempo na casa de $8. Só que o mercado consumidor migrou para um consumo na América do Sul, basicamente Brasil. Perfeito. Se vocês lembram, gente, a gente teve no final de 2018, nós tivemos cotações de prêmio no Brasil acima de 300 pontos, ou seja, $3 por bushel. O que pode acontecer, pensando em uma estratégia hoje se o Trump assume e o Trump de fato vai contra Xi Jinping e começa a ter um problema de novo grande com China, uma estratégia de uma compra de uma put seria o ideal. Porque, afinal de contas, se Chicago cai, você está protegido e todo o movimento de alta que você tem em cima do prêmio, que é o apetite para levar a nossa soja embora, vai ser precificado em cima do mercado físico. Essa seria uma estratégia inteligente, apostando na desgraça dos outros, não na nossa, né? Exatamente. Obrigado pela resposta. Última resposta, depois, obviamente, vamos responder a todos aí nas mídias sociais, até mesmo
no privado aí de alguns clientes que a gente já tem contado e com o nosso time de vendas também. Mas para encerrar, olhando para o milho, você trouxe uma oportunidade muito grande para o agricultor. Quando faz a conta da relação hoje, olhando seja para o verão ou até mesmo tendenciando sua safra de 2025 como um todo, olhando para 25, que é o que falamos anteriormente. Você acredita que esse é um cenário de oportunidade para o nosso cliente? Só para afirmar aquilo que a gente teve de informação. É uma oportunidade hoje, não só migrar para o verão, mas também, obviamente, olhar que a relação, quando a gente observa, safra 25, ela está nos níveis até mesmo para melhor em algum momento. Eu vou falar para vocês o seguinte, o mercado brasileiro aprendeu a lidar com milho nos últimos 5 anos. O mercado de milho brasileiro, que era um mercado que até meados de 2010, 2012 era importador de milho, passou a ser o maior exportador de milho do mundo, gente. Nós somos o maior player de exportação de milho do mundo. E isso que a gente exporta basicamente só 6 meses, porque no primeiro semestre nós somos deficitários em produção de milho. Então o mercado interno fica com o milho no primeiro semestre, no segundo semestre há um excedente que nós exportamos. O que acontece é o seguinte, gente, essa diferenciação de preço soja e milho, ela é difícil de acontecer nessa expressividade que tem agora. E quando acontecia, ela era invertida. A soja valia muito mais do que o milho. Então hoje um cenário onde você tem a safra de verão, e gente, eu estou falando para vocês os números que se vocês olharem, www.b3.com.br, cotações milho Campinas, ou no próprio Exalc, que é o Instituto da Universidade de São Paulo, que tem o CPEA, vai mostrar para vocês lá os preços do milho base Campinas, que são os indicadores para o mercado interno do Brasil. A gente tem março, ou seja, pico da safra de verão, sendo negociado a R$ 68, gente. E eu tenho o setembro 25, ou seja, o pico da safra de inverno ano que vem, a R$ 65. Esses dois preços são preços infinitamente melhores do que os preços da soja. Pois é, Paulo, mas infelizmente na minha região eu não posso plantar milho no verão. A gente entende. A grande questão é que eu não acredito que o mercado como um todo não enxergue essa oportunidade. E a grande questão é, se nós temos essa situação da soja, e se porventura nós plantássemos de fato uma safra de 170 milhões, e a gente tivesse que processar 60 milhões de toneladas, nós traríamos um volume tão grande de farelo para o mercado, que isso pressionaria o mercado de milho. E essa oportunidade que a gente está vendo hoje, provavelmente iria embora. Mais um detalhe, lembrem que o Brasil, para o ano que vem, deve exportar 50 milhões de toneladas de milho. Se nós tivermos um cenário, infelizmente, vamos pensar assim, pior para a taxa de juros e esse capital especulativo vier para dentro do Brasil e o dólar ceder, o que é bom pensando em valorização do real, a paridade do milho cai e esse cara que é uma locomotiva hoje para o mercado interno do milho, que é a exportação, pode deixar de ser tão atrativo e a gente perder uma oportunidade que hoje está bem aberta em cima da mesa. Tá? Excelente, Paulo. Então, para a gente encerrar só essa parte aqui, eu gostaria mais uma vez de te agradecer. A gente sabe que essa parceria não é de hoje e que todas essas informações que nós levamos a você, cliente conectado, junto até mesmo com nossos parceiros, fornecedores, nosso time de venda, nosso time administrativo que nos acompanha até agora. É essa transparência, essa leveza na informação. Claro que agora a gente tem que sentar, discutir, desenhar, né, o melhor cenário, o melhor, obviamente, negócio ao nosso cliente para que ele tome uma decisão assertiva e que ele continue ganhando e crescendo, evoluindo juntos nesse relacionamento ganha-ganha, vamos dizer assim. Como você disse, né? São mais de 2.000 decisões, né? Decisões que ele tem que tomar. Que afinal de contas, hoje de noite vocês colocam a cabeça do travesseiro e que a gente consiga pelo menos facilitar uma meia dúzia. Para nós já vai ser de grande valia e de muito agradecimento, tá certo? Que Deus abençoe vocês, que vocês iniciem essa safra de verão agora com muito sucesso, que vocês precisarem, contem conosco, com o time da Atua, muito sucesso. Muito obrigado. Nós agradecemos, Paulo. Obrigado. Pessoal, dando continuidade, só para fazer um resgate de tudo que o Paulo nos trouxe com maestria. Mercado é dinâmico, a gente sabe das dificuldades, dos desafios que vocês todos têm. Nós vimos aí mais de 2.000 decisões em cada ciclo para poder tomar. E nós, obviamente, como parceiros, temos que trazer não só informação, mas, obviamente, ferramentas que auxiliem, não só na tomada de decisão, mas também a levá-los a ganhar dinheiro.
Desde o começo do ano temos trabalhado oportunidades aos nossos clientes, entendendo um pouco desse cenário, trazendo inteligência para que direcionem tudo aquilo que o mercado hoje está sendo consolidado. E nós vimos com, obviamente, algumas modalidades de negócio. E essa proteção de baixa, nós temos muitos clientes que hoje estão tendo uma compensação extremamente agressiva financeira. Por quê? Porque nós vimos aí, de janeiro até aqui, o comportamento, muito bem dito pelo Paulo, dessa pressão de oferta no próximo ciclo, o impacto que isso está gerando na realidade hoje do nosso Chicago. E com comercialização retraída do nosso cliente, eu confirmo, obviamente confio no que ele está trazendo aqui também, até mesmo nós continuamos a direcionar que essa é uma extrema estratégia de ferramenta para que a gente possa continuar conduzindo. Então, mais uma vez, obrigado a vocês que estão aí presentes. Antes, obviamente, de chegar para o encerramento, eu quero convidar aqui o nosso diretor novamente, o Toniel Prado. Tony vai trazer para nós, além de todas essas informações que nós vimos, claro que nós precisamos fechar aqui, encerrar com algo bom para os nossos clientes. E algo bom para os nossos clientes, obviamente, é trazer uma campanha, né, Tony? Algo que seja favorável ao nosso cliente. É isso aí, Astucci. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês, agricultores que estão conectados com a gente, reunidos nas filiais da Atuagro. O nosso time fez um levantamento aqui, nós temos mais de 400 agricultores, Paulo, conectados, que te ouviram até esse momento, mais de 100 conexões de agricultores que estão da sua casa, da sua residência, ou em qualquer lugar, estão conectados e puderam ouvir a sua mensagem, tudo que você trouxe aqui de muita informação para todos os nossos clientes agricultores. Queria também agradecer os nossos fornecedores que estão junto com a gente, reunidos nas filiais. Muito obrigado aí pela participação, a parceria de vocês. E a todo o nosso time que se movimentou, se organizou, convidou os nossos clientes para poder estar conectados e a gente poder discutir informações tão relevantes como essa. Pessoal, nós estamos aqui com um estúdio improvisado na sede administrativa da Atuagro, em Cornélio Procópio, que inclusive tem um grupo de agricultores aqui também conectados com a gente, participando junto com a gente, como todos os demais agricultores que estão nas nossas lojas do estado do Paraná e Santa Catarina. E aqui eu queria trazer algo para vocês, que a gente parou, pensou, refletiu bastante, discutimos muito sobre o momento do mercado, a necessidade de nós como empresa fazermos algo que trouxesse para vocês, agricultores, uma oportunidade de fechar negócio. E quando a gente começou a entender os desafios que tem para você, nosso cliente, agricultor, tomar a decisão, a gente sentou com todos os nossos fornecedores, sentamos com os nossos parceiros, a fim de discutir algo que trouxesse benefício para vocês nesse momento, que é a trava do custo de produção. Eu sei que para a safra 24-25 de verão, seja para milho ou seja para soja, tem muita coisa ainda que vocês não fecharam. E os desafios que nós temos nesse momento é realmente garantir o fornecimento, que nós temos desafio nesse momento, e é natural isso, que a tomada de decisão do agricultor, a sua tomada de decisão, ele movimenta a cadeia inteira, que desde o distribuidor fazer a sua aquisição com o fornecedor e o próprio fornecedor fazer a fabricação do produto que você vai usar. É fato nesse momento, gente, olhando com o cenário que a gente tem de atendimento aos agricultores em todo o Brasil, com a nossa holding, a nossa empresa, que é a Sinap, a gente já vê desafios de vários ativos que a gente já vê falta de produto e a gente tem um desafio. Para isso, a gente precisa, além de trazer a oportunidade, mas também a gente realmente trazer segurança, que é o tema da nossa oferta, que é a Safra Segura, que é trazer a segurança para você, amigo agricultor. E para isso, a gente preparou uma oferta que a gente está discutindo aqui, trazendo uma trava financeira, que é o nosso barter em reais, Paulo, que a gente consegue trazer e disponibilizar para que o agricultor tenha proteção de baixa, que ele tenha participação na alta, que ele tenha a oportunidade de fazer o barter físico
e também que ele possa trabalhar com a cessão de crédito de qualquer lugar que você queira fazer e travar o seu centro de custo. Para isso, a gente quer trabalhar para a safra 24-25, seja soja ou milho, como também a gente quer trabalhar para as próximas safras que o Paulo bem mencionou, ele o Astucci aqui, as oportunidades que tem para o mercado de safrinha, principalmente no Paraná. Seja ele para as culturas de inverno, o milho, e seja trigo, ou propriamente o feijão, que algumas regiões têm oportunidade, e o trigo, não somente o 25, porque tem muitas regiões que ainda estão cultivando trigo, e nesse momento no Paraná tem gente colhendo milho, tem gente aplicando fungicida no trigo, tem gente plantando feijão, enfim. Esse é o agro e a agricultura e nós precisamos estar conectados com vocês. Bom, para isso, além das ferramentas financeiras que protegem você, seja da alta, ou te dá a possibilidade de acompanhar, que te protege da baixa ou te dá oportunidade para você acompanhar a alta, nós também fomos discutir com as seguradoras parceiras da Atuagro, para que a gente conseguisse trazer para você uma oferta já para o seguro do inverno 25, como também para a soja, que ainda vai ser cultivada nos próximos dias. Quem não fez seguro, nós vamos ter condição também, está na mão do nosso time, já está com todo o nosso time para poder ofertar a você. E o maior elemento nesse momento que eu vejo diante do cenário, o Paulo abordou bastante, é a gente garantir o fornecimento. Gente, o agricultor não vai deixar de plantar por falta de produto, eu não creio nisso, mas talvez alguns ativos já estão sendo desafiadores e nós precisamos proteger vocês, que por isso é a nossa, esse momento conectado, a gente trazer toda essa ferramentaria para que vocês consigam trabalhar seguro, focado em produzir, que é o que nós sabemos fazer de verdade. Bom, essa campanha ela tem uma regra, né? Ela tem uma regra que você tem que comprar no mínimo 2 defensivos, né, mais um produto de nutrição, e isso vai te gerar um cashback. Tudo que você comprar aqui na Atuagro gera cashback, para você retirar em novos produtos. Ô, Tony, tem pegadinha aí, cara? Não tem pegadinha nenhuma, é muito claro. O nosso time já está preparado para poder apresentar isso para você. Toda a contribuição dos nossos fornecedores, trazer oferta aqui para você, para que realmente você consiga ter um custo de produção aderente, lógico, conectado com o nível de tecnologia que você quer colocar, e tudo que você comprar aqui gera cashback, crédito para você aqui na Atuagro, para em qualquer momento que você quiser retirar, usufruir desse cashback, você chega em uma das nossas lojas e fala com qualquer um dos nossos funcionários, o crédito vai estar disponível para você retirar em qual for o produto que você queira. Bom, mas além disso, todos vocês sabem que aqui na Atuagro, tudo que você compra, nós temos uma plataforma, eu queria convidar aqui a Tayana para falar para vocês que tudo que você compra gera o quê, Tayana? Gera ponto para o agricultor retirar no que ele quiser. Como é que é isso? Conta aqui para os nossos amigos agricultores. Isso aí, Tony. Toda compra que você fizer dentro da tua agro, de produto Syngenta, gera pontuação dentro do programa de fidelidade da Syngenta, que nada mais é um aplicativo de benefícios que a gente tem para o agricultor. A cada R$1 comprado, você gera 1 ponto dentro do aplicativo. É um aplicativo simples, fácil, como qualquer outro aplicativo, a gente baixa. Se vocês tiverem dificuldade, entre em contato com os nossos consultores, que eles vão estar auxiliando vocês, mas lá no início da live a gente já apresentou, passou uns videozinhos, bem fácil, bem simples, de estar cadastrando no Acessa Agro. Então, como eu já comentei, a cada R$1 você resgata 1 ponto dentro do aplicativo, esse 1 ponto você troca por mais de 10 mil itens dentro da plataforma. Além dessa pontuação, não fique triste, né, Tony? Se você ficou sabendo do Acessa Agro somente hoje, pontos são retroativos nos últimos 3 meses. Então, se você fez uma compra nos últimos 3 meses e ainda não tinha o cadastro, pode se cadastrar hoje, não perca tempo, cadastre-se hoje e você vai ter esses pontos retroativos dos últimos 90 dias. Então, brevemente,
O Acessa Agro é um programa de benefício e a gente tem que aproveitar cada vez mais esses benefícios, né? É dinheiro dentro do bolso, você vai estar conseguindo resgatar telefone, computador, utensílios domésticos para sua esposa, para sua família, enfim, diversos itens dentro do aplicativo. E aqui eu vou passar um videozinho breve, vocês vão estar acompanhando aí na tela, de como que você resgata a pontuação no Acessa Agro. Mas basicamente é muito fácil. Vai lá, vai fazer o login, onde você já fez o cadastro. Após fazer o login, você vai dentro da plataforma e olha o catálogo. São mais de 10 mil itens cadastrados dentro do catálogo, onde além de utensílios domésticos, também tem serviços e produtos para o agronegócio também, né? Para o seu negócio do dia a dia. Mas aí, Tayana, o agricultor, além de fazer um bom negócio, ele ganha ponto, inclusive aquele utensílio que a esposa está reclamando lá, ele pode retirar aqui também? Com certeza, fazer um agrado dentro da casa, né, Tony? E se ele precisar de uma consultoria técnica, tem aí dentro? Temos também. E eu vi também que tem viagem técnica aí. Com certeza, Tony. Conseguimos juntar a pontuação e fazer uma viagem com os nossos amigos agricultores também, né? Legal. Então, tudo que o agricultor comprar aqui é gerado pontos e fica a decisão dele de tomar a decisão no melhor momento, como ele quer resgatar isso, certo? Com certeza. Dinheiro voltando para dentro do bolso, Tony. Excelente. Mas, Tayana, o agricultor que comprar nessa campanha que nós estamos lançando hoje, como a gente vai celebrar a negociação que a gente vai fazer com ele? Tony, além de cashback gerado, que é uma excelente condição, né? Dinheiro voltando novamente para dentro do bolso, a gente quer comemorar junto com vocês, agricultores, na compra acima de 100 mil reais, a gente vai estar celebrando junto com vocês com uma linda jaqueta da Tua Agro. Que legal. Pessoal, a jaqueta é muito mais para a gente realmente marcar o momento de fazer uma boa negociação, aproveitar os melhores momentos que o mercado proporciona para você travar seu custo. E esse brinde aqui é muito mais para marcar o momento de que a gente sentou, discutiu e fez um bom negócio. É isso, Tayana? Com certeza, né? Todos vocês, agricultores, são muito especiais para nós e a gente quer estar cada vez mais presente junto com vocês e celebrando momentos assim especiais. Legal, excelente. Pessoal, era isso. Espero que as informações que foram trazidas aqui hoje possam realmente te ajudar na tua tomada de decisão. Quero reforçar aqui que a Tua Agro, junto com todo o time que vocês conhecem nas nossas lojas, nas 20 lojas que nós temos no Paraná e Santa Catarina, estão à disposição de vocês. O que eu gostaria aqui, se vocês me permitem, de tudo que eu discuti nos últimos dias, de tudo que eu vi aqui hoje, o momento é agora. Nós precisamos se atentar, nós precisamos realmente tomar decisão e nós estamos prontos para suportar vocês com todas as informações de mercado. E veja que isso que eu estou falando para vocês, nós já estamos trabalhando e proporcionando isso para os nossos clientes. O Astucci falou aqui sobre trava financeira e nós temos hoje mais de 400 agricultores que já usufruíram da ferramenta com trava financeira, que é a PUT, que vocês já ouviram falar, e tem gente realmente ganhando muito dinheiro com essa modalidade de negócio. Pessoal, diferente de alguns distribuidores, a gente não quer ter lucro com grão. A gente quer realmente trabalhar com ferramentas, a gente quer trazer oportunidade, para que o momento que a gente entende que o mercado tem uma tendência de baixa, a gente tem uma ferramenta para proporcionar a vocês, ou quando a gente tem uma visão de tendência de alta, a gente também consiga dar oportunidade que vocês participem do aumento de preço, que vocês consigam ganhar na alta. No final do dia, nós temos um compromisso na produtividade com cada um de vocês. E nós queremos exercer um papel de parceiro, porque eu entendo que bons produtos, entendo que bons serviços, outras empresas como a Tua Agro têm para oferecer. Mas o compromisso da rentabilidade, de você ganhar dinheiro, tudo que tiver ao nosso alcance, nós queremos levar para você. E começa por tomar a decisão no melhor momento.
A gente sabe, e como vocês têm ciência, nós somos uma empresa do Grupo Syngenta, tem uma visão que eu acompanho diariamente, com a importação de alguns insumos, e nesse momento já começa a nos desafiar fornecimento e também precificação. Toda a pressão que está nesse momento em cima de frete marítimo, ele tende a vir para o produto. E acredito que num período muito curto a gente já começa a entender e refletir na ponta aumento de alguns ativos que nós precisamos para produzir soja ou milho. E nós queremos proteger vocês. Nós queremos também olhar todo esse cenário que o Paulo bem explorou aqui, trazer informação, trazer ferramentas para que você tome a sua decisão, e nós estamos aqui para te suportar. Safra Segura, Tayana, é a nossa campanha, e eu tenho certeza que agora a gente encerrando aqui, o nosso time que está reunido em todas as filiais, vai reforçar essa mensagem com vocês, mas eu gostaria de mais uma vez falar a vocês, o momento é esse, o momento é agora, nós precisamos tomar decisão, sair desse cenário com tantas oscilações e focar naquilo que a gente sabe fazer. Nós sabemos produzir. Da porteira para dentro, eu tenho convicção que eu estou falando com agricultores com experiências de 30, 40, 50 anos. E eu tenho convicção que a sua experiência faz de você um agricultor de sucesso. Mas o grande desafio está da porteira para fora. Como a gente lidar com tanta coisa que não está na nossa mão. E muitas das vezes, nós, focados em produzir, não conseguimos acompanhar a dinâmica do mercado. E nós não podemos perder dinheiro. O nosso desafio aqui, junto com você, é manter a rentabilidade, é buscar tudo o que é preciso, trazer para você, para a gente ganhar dinheiro junto. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença e a conexão de todos vocês. Somados os agricultores que estão na loja, mais os agricultores conectados, passamos de 500 pessoas conectadas. Obrigado pela sua paciência, pela sua conexão. Obrigado ao Paulo pela mensagem que trouxe aqui para nós, com muita informação na sua palestra. Agradeço a todos que organizaram esse evento, agradecer a todo o nosso time que está lá na filial, agradecer os nossos fornecedores, que além de estar presentes, estão junto com a gente nessa oferta, construíram algo realmente que a gente consiga levar para vocês de forma atrativa. Muito obrigado a cada um de vocês, desejo uma boa noite e uma safra que vai se iniciar com muita bênção de Deus e a gente consiga conquistar todos os nossos objetivos. Beleza? Um grande abraço para vocês. Conte com a gente, Safra Segura. Temos convicção que esse é o momento de tomar decisão. Abraço.